Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês então em língua portuguesa. E na nossa aula de hoje, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre infográfico. Mas antes de eu trabalhar o infográfico, eu quero perguntar se vocês fizeram a experiência em casa. E aí, como é que foi ser cientista por um dia? Foi bacana? Você precisou de ajuda de um adulto? Como é que foi? Vocês discutiram os resultados? Foi interessante? Você entrou no site e procurou outras experiências para você fazer aí na sua casa com a ajuda dos seus pais, dos seus familiares? Então, é isso mesmo. Quem sabe você não toma gosto pela ciência e não vai querer ser um grande cientista lá na frente, não é isso? Então, vamos lá. A gente vai retomar então aqui na nossa página 18. A gente vai continuar falando sobre infográfico. E essa atividade nós faremos juntos, né? Porque a gente vai treinar, a gente vai ver se realmente a gente já dá conta de ler infográficos e de comentar sobre ele. Então aqui eu tenho um infográfico, vamos descer mais um pouquinho, isso, olha lá. Uma das preocupações com a água doce própria para consumo é que as pessoas estão poluindo os rios e lagos de onde ela vem. E isso é uma informação que está sempre a nosso alcance. A gente está sempre falando da poluição dos rios, dos lagos. A gente fala que não é só poluir a água, ela também acaba fazendo o quê? Matando os animais que moram, né, nesse ambiente aquático. Né? Quantas tartarugas ficam lá com argola de garrafa PET presa no corpo quando elas são pequenininhas e depois elas não conseguem se desenvolver? Quantos peixes acabam consumindo, né, sacolas plásticas porque acham que é uma presa, né, que é um alimento? Então, e quem é que joga sacola lá no rio? O peixe aqui não é, né? Somos nós. Então a gente tem que cuidar desse ambiente porque nós não estamos além da natureza, nós somos parte da natureza. Se a gente prejudica o rio, a gente também está prejudicando a nós mesmos. Nós estamos prejudicando a nós mesmos, não é isso? Então a gente tem que ficar atento. Então essa preocupação com a poluição da água doce é uma preocupação muito grande. Por quê? A gente viu que nós temos pouquíssima água, não é isso? Pouquíssima água para consumo. E se a gente ainda polui essa água, o que sobra? Nada, não é mesmo? E quem que vai se prejudicar? Só o animal que mora ali no ambiente aquático? Não, a gente também, porque nós precisamos de água, né? Então, olha lá, uma forma de ajudar a preservar essa água é separar o lixo para reciclar e reaproveitar os objetos que seriam descartados. Garrafas PET, latinhas, copos plásticos, sacolas plásticas, entre outros. Observe este infográfico divulgado pela Prefeitura de Porteirinha, em Minas Gerais. Então, olha lá. Tem aqui o infográfico. Vamos ver primeiro se é mesmo um infográfico. Vou fazer umas perguntas para vocês. Tem título? Tem, né? Qual que é o título? Coleta seletiva em Porteirinha. O que é recolhido pelos catadores? Esse é o título do infográfico. Tem imagem nesse infográfico? Tem figura? Tem, olha aqui, ó, né? As latas de lixo, os lixos, né? Tem pequenos textos? Tem ou não tem? Tem, olha aqui, os balõezinhos são os pequenos textos, né? Tem até legenda, não é isso? E tem a fonte. Será que tem fonte? Ah, professora, eu não tô vendo a fonte. Tem aqui, ó, no cantinho, olha aqui, ó, da onde foi retirado esse infográfico, quer dizer, não foi o autor do nosso livro didático que inventou, ele retirou de uma fonte confiável. Então vamos ver o que diz esse infográfico, vamos ver se a gente consegue ler esse infográfico, né? Então ele vai dizer o seguinte, a coleta em Porteirinha, eles querem saber o que vocês acham que os coletores de material reciclável têm recolhido na cidade de Porteirinha. Então tem lá, eles têm recolhido plástico. Estão vendo aqui, ó? Né? E vejam, bom, vamos continuar aqui. Plástico. Garrafas de água e refrigerante, sacolas plásticas, embalagens de produtos de higiene e limpeza, brinquedos e utensílios de plástico. Então, isso é o que eles têm recolhido lá, né? E vocês estão vendo que tem duas lixeiras aqui, ó, estão vendo? Uma lixeira que é para o lixo reciclável e uma lixeira de materiais não recicláveis, mesmo que eles sejam compostos desses materiais. É isso que a gente tem que ficar atento. Papel. Olha lá, o papel. Então, papel
jornais, revistas, cadernos, folhas, listas telefônicas, caixas de papelão e embalagens Tetra Pak. Vidro, então são recolhidos também, como vidro, garrafas, potes, frascos de alimentos e produtos de higiene e limpeza. E o metal, né? Latas de bebidas, de alimentos, panelas sem cabo, talheres, bacias, objetos de cobre, zinco, bronze e ferro. Esse daqui é o que é feito pela coleta normal, pela coleta seletiva, né, de materiais recicláveis. Aqui a gente tem um outro tipo de produto, de objetos que a gente tem lá muitas vezes na nossa casa, que são feitos de papel, ou são feitos de vidro, ou são feitos de metal, mas que não podem ser descartados em qualquer lugar. Não dá para separar lá no lixo reciclável. Ele tem que ser coletado, é uma coleta especial, olha lá. Materiais que não são reaproveitáveis e são destinados para o aterro sanitário. Na verdade, esses materiais não deveriam ir para o aterro sanitário, porque alguns deles são altamente poluentes do meio ambiente. Mas o que nós estamos falando? Que eles também não podem ser colocados no lixo reciclável, porque eles não são recicláveis. Mas alguns deles têm lugar específico para recolhimento. Talvez não na cidade de Porteirinha, mas em outras cidades do país a gente encontra. Às vezes a gente tem lá no mercado um lugar onde a gente deposita todas essas lâmpadas frias, né? Essas lâmpadas que não dá para jogar no lixo comum, né? Porque elas poluem. Então elas são recolhidas de outra maneira. Mas nesse infográfico aqui ele está falando que lá na cidade de Porteirinha, isso aqui é o que o coletor de material reciclável recolhe. E ali tem coisas que não dá para ir no material reciclável. Casca de fruta, papel higiênico, né? Esses durex, olha lá, lâmpada, clips, pilha. Pilha é altamente poluente, perigosíssimo, né? Bombril, são coisas que não dá para jogar no lixo reciclável, né? Essa é a informação que nós temos aqui. Aí na letra A, pergunta lá, cite 3 exemplos de lixo reciclável presente no infográfico. Eu quero 3 exemplos de lixo reciclável. Então, o que eu posso pegar ali? O que pode ser reciclado, gente? Vamos lá, vamos dar um exemplo? Será que eu posso reciclar garrafa de água? Posso, né? Então, eu vou dar 3 exemplos aqui. Garrafa de água está no nosso infográfico? Tá, né? Então, vamos lá. Garrafa de água. E aí, dentro da garrafa, do lado da garrafa de água, nós vamos abrir um parênteses. Olha, igual o meu quadro mágico vai abrir aqui, garrafa de água está dentro do plástico. Então, vamos colocar plástico ali dentro. Isso. Vírgula, né? Porque eu vou citar mais um elemento. Agora, eu vou citar lá jornal. Ou jornais, né? Isso. E vou colocar entre parênteses jornais, está dentro do grupo do papel. Isso. E vou usar um E agora, não uma vírgula, né? Vou usar um E, porque a última coisa que eu vou citar lá latas de bebida. E vou colocar entre parênteses metal. Muito bem, e um ponto final, porque acabou minha informação. Então, registra aí, hein, pessoal? Letra B. De acordo com o texto, para onde vão os materiais que não são reaproveitáveis? Para onde é que vão? O que diz o nosso texto ali, ó? Materiais que não são reaproveitáveis e são destinados para o aterro sanitário. Então, vamos colocar lá na letra B, aterro sanitário. Isso. E olha lá, na letra C, qual é o título do infográfico? Qual que é o título desse infográfico? Tá lá, né? Tem um título lá, todo infográfico tem que ter um título. Qual que é o título? Coleta seletiva em Porteirinha. Vamos lá? Seletiva. Olha lá, em Porteirinha. Isto. Muito bem. E aí, então, agora nós vamos falar da nossa tarefa de casa, não é isso? Vamos lá, então. E a nossa tarefa de casa
está na página 9. Olha lá, vamos para a página 9 para a gente falar da nossa lição de casa, então. A nossa lição de casa, ela vai falar, então, de escrita de palavras, né? Vai falar da escrita de palavras e são palavras que a gente já trabalhou com o som do F, com o som do V. Vamos lembrar qual que é o som do F mesmo? Como é que faz o F? Vamos lá, treina lá. Que é o sopro entre os dentes, não é isso? E o V. Então é esse som que faz o lábio tremer, que dá até uma coceirinha no lábio, na pontinha do nariz, né? Então vamos lá. E... estão vendo? Então vejam só. Aí na nossa folhinha, então, a gente tem alguns desenhos, algumas figuras, e vocês vão ter que escrever o nome. Lembrando, gente, ficou com dúvida? Ah, não sei se é assim ou assado, procura no dicionário ou pede ajuda para um adulto. O que não vale é ficar com a dúvida. Vou pedir para vocês também, quando vocês forem realizar essa atividade, que vocês usem o alfabeto móvel para compor as palavras. Porque é mais uma forma do nosso cérebro fotografar a imagem e gravar a escrita correta dela, da palavra, tá bom? Então, vamos entender aqui? Vamos ver que figuras nós temos aqui? Então, escreva o nome do que está sendo representado nas imagens a seguir. Então, o que eu tenho aqui? Um foguete. E aqui? Folhas. E aqui? Vestido. E aqui? Fogueira. Vassoura. Fósforo, vela, faca, olha lá, ventilador, olha que bacana, o ventilador até faz o som da hélice, ó, ventilador, né? E o vaso. E aí vocês vão fazer aquilo que vocês já estão craques em fazer, que é classificar as palavras, né? Separá-las na tabela, o que é com F e o que é com V. Então a gente tem lá a tabela com as duas colunas, a coluna do F, a coluna do V, e vocês vão pegar aquelas palavras que vocês escreveram lá em cima e vão registrar aqui, o que é do F no F e o que é do V no V. Então vocês vão classificar, vão separar, vão organizar essas palavras. E aí, lá no 3 diz o seguinte, circule a letra inicial das palavras apresentadas no quadro abaixo. Então, letra inicial é a primeira letra, a letra que aparece ali. Então, vocês vão circular. Então, que palavras nós temos aqui? Flauta, feijão, voar, violino, velocidade, floresta, vento, feroz e viajar. Então, vocês vão circular. Primeiro comando é circular a letra inicial de cada palavra. E aí, tá perguntando lá, essas palavras iniciam com quais letras? Então, primeiro circula e depois responde. Tá certo? Tá fácil, né, pessoal? Isso daqui vocês vão tirar de letra porque vocês já fizeram algumas vezes. Eu tenho certeza que vai ficar tudo bem correto, tá bom? Então, por hoje é só. Espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!